Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa e nós estamos recebendo hoje aqui Paulo Bonamigo, que é juiense, né? E passou pelo futebol em diversos clubes. Hoje não está mais atuando, mas vamos falar um pouco com ele para contar a sua história, falar um pouco do futebol, enfim, que por onde passou, teve grandes conquistas também. E aí, Bonamigo, prazer receber você aqui no nosso estúdio. Obrigado, Zalmir. Obrigado pelo espaço que você está me dando de poder falar, contar um pouco da minha história. Uma história que começou aqui em Juí, que foi minha base até 15, 16 anos. Eu sempre falei que eu agradeço muito a minha mãe. Eu não perdi meu pai muito cedo, mas eu agradeço a minha mãe por... Ela sempre deu-nos uma liberdade para poder escolher aquilo que a gente gosta de fazer. Eu sempre gostei de jogar bola, sempre desde pequeno. Os campos pelos arredores de Juí, eu sempre conheci quase todos, jogando de pé descalço. E muito feliz no final de ter praticamente hoje, com 65 anos, ter realizado um sonho de poder ter sido um atleta profissional e posteriormente também ser técnico de futebol, trabalhar naquilo que realmente tem um grande prazer. Bom, você começou por onde aqui em Juí, Bonamigo? Como é que começou a tua história aí no futebol? Na realidade, época de 70 para 80, o São Luís ele estava num período que ele não participava das competições. Ele tinha tirado uma licença e a gente tinha a escolinha de São Luís, de 9, 10, 11, 12 anos, que a gente fazia alguns jogos, jogávamos algumas peladas no campo de São Luís, no período da tarde, mas eu comecei no amador, no Atlético São Geraldo, a convite de alguns amigos que jogavam essa pelada, que são muito conhecidos aqui em Juí, que são os Moraes, da família Moraes, Zé Adão, Paulo Moraes, Toninho Moraes e o Valdir Moraes, que era o treinador da família dos Moraes, e foram eles que me deram a primeira oportunidade de participar do Atlético São Geraldo, do bairro São Geraldo. Nós, com 14 para 15 anos, se eu não me engano, a gente já teve a possibilidade de conhecer o interior todo de Juí aqui, jogando muito em Jóia, Vila Jóia, em Santa Lúcia, em Cepete Araju, de Entre Juízes, e vários outros, Farroupilha da Vila Floresta e vários outros lugares que a gente tem uma lembrança vaga ainda nesse momento. Legal. E aí, como que foi que você ingressou no futebol profissional? Bom, daí o profissional nos grandes clubes, né? Sim, o que aconteceu? Aí, em função de primeiro Atlético São Geraldo, já no primeiro campeonato amador, eu já me destaquei e fez com que o Estrela Vermelha, que na época era um time muito forte aqui, que eram jogadores formados até pelos ex-profissionais do São Luís, que estava licenciado, e disputava competições também a nível de interior do Rio Grande do Sul, amador, né? Era várzea na época, e aí eu fui contactado para jogar junto, onde aprendi muito com jogadores tipo Guto, João Gilberto, Nico, Paulo de Tarso, vou tentar lembrar, Chudo, Jaime Mônaco, Delapiane, então alguns, Roni, que jogava muita bola, Roni Lentz, que jogava na Várzea aqui nessa época. Então a gente teve a oportunidade e fizemos uma seleção amadora. Nesse período eu fui convocado para essa seleção que jogou contra o Grêmio. O Grêmio sub-20 na época, se chamava de juvenil, que era o time que o Tere Santana gostava muito. E aí nós se destacamos no jogo, e o técnico Jaime Schmidt, que era o treinador de categoria de base do Grêmio, ele, logo depois do jogo, ele queria que eu fosse dentro do ônibus do Grêmio para Porto Alegre, mas eu ainda estava terminando meu segundo grau aqui em Juí, a mãe não liberou. Eu fiquei até o final do ano, mas já na segunda-feira seguinte, depois do amistoso, a diretoria do Grêmio já veio aqui em Juí, já me ofertando um contrato. A partir daquele momento eu já era jogador integrado à categoria de base do Grêmio. Isso foi em 77 e eu me apresentei
início de 78 no Estádio Olímpico. Em 6 meses já estava jogando no Grenal profissional. Legal. Tele Santana, dentro do Beira-Rio, foi minha estreia. Eu ainda mesmo fazendo parte da equipe juniores, ele me colocou dentro de um Grenal, dentro do Beira-Rio, um jogo pelo Campeonato Gaúcho. Bom, a base da tua carreira foi no Grêmio, então, né? E depois você passou pelo Inter também. Como é que é isso aí, meu amigo? Olha, Zalmira, uma história bem interessante, porque a carreira praticamente eu fiz 11 anos praticamente dentro do Grêmio, entrei na categoria de base, 3 anos de base e 8, 9 anos no profissional. Acho que nós como profissional, atingi talvez uma condição muito boa, porque foi uma época muito vitoriosa do Grêmio nesse período. O Grêmio, nesse período da década de 80, ele se tornou um time grande, um time gigante, conhecido internacionalmente também pelas conquistas de Campeonato Brasileiro de 81, Campeonato da Libertadores de 83, vice da 84, 6 campeonatos estaduais. Então nós tivemos uma participação bem ativa, e eu ainda reclamo um pouco porque teve períodos dentro dessa minha carreira que eu me machuquei, a decisão de 82, quando eu fui a revelação praticamente do Campeonato Brasileiro, eu joguei a primeira final no Flamengo e machuquei no primeiro jogo e fiquei de fora do segundo e terceiro jogo, que foi dentro do Estádio Olímpico, a decisão desse brasileiro. Então, algumas partidas, Libertadores de 83, eu quebrei minha perna. No Campeonato Brasileiro, fiquei de fora da fase das quartas, oitavas e semi e final. Não participei da Libertadores, joguei o Mundial Interclubes, o segundo tempo e a prorrogação. Então eu tive alguns jogos que eram importantes dentro do meu crescimento, e a partir de 84 para 85 eu me regularizei mais, não machuquei muito, e aí eu tive até 89 uma carreira muito bem construída, bem sólida, identificado muito com o Grêmio, no sentido de ser um atleta que era determinado, que eu tinha uma disciplina muito boa, que entregava muito dentro do jogo na questão de vontade, de querer ganhar. É bem a cara do Grêmio, que sempre foi um time de muita raça, muita determinação. Minha ida para o Inter foi um projeto que mais ou menos estava alicerçado, porque Zalmiro, antigamente, na década de 80 e 90 principalmente, a gente fazia contrato, mas não é como é recentemente. Então eu estava partindo com 11 anos de Grêmio, já havia uma certa combinação junto com a diretoria do Grêmio, que era um momento que eu precisava também pensar no meu lado profissional e sair do clube e tentar atingir novos desafios, buscar novos desafios. E tinha até uma situação de uma possibilidade de ir para o Corinthians, e eu estava contando com essa possibilidade, e chegava na hora, a coisa não se concretizou, e isso vai gerando um certo estresse internamente. Mas o que aconteceu? Surgiu a possibilidade de um projeto no Internacional que tinha uma Libertadores sendo disputada. Eu era um jogador experiente para a época, que já tinha participado de uma Libertadores, e quando eu recebi o convite, eu sabia que era uma decisão muito difícil, porque num estado como o nosso, que tem a maior rivalidade do Rio Grande do Sul, você trocar um clube diretamente para o outro sempre é muito preocupante, mas eu tinha que entender que, primeiro, eu já tinha cumprido uma missão que foi me dada dentro do Grêmio, dentro das conquistas que a gente tinha tido, e tudo aquilo que o Grêmio tinha investido no atleta Paulo Afonso Bonamigo, eu acho que entreguei. Eu devolvi ainda. O Inter pagou $1 milhão na época para ter a minha aquisição. Então eu acho que isso saía de uma forma bem consistente, mesmo pulando de lado, indo para o outro lado, para o Internacional, mas profissionalmente para o Grêmio foi um grande negócio. Foi um grande negócio. Agora, para o torcedor, como foi na época? Até porque também não era tanto como hoje, né, Bonamigo? Como é que foi para o torcedor aí? Não foi fácil, eu sei que não foi fácil, porque teve muitas críticas para você aí, era troca. Eu já mais ou menos me preparei, porque eu já tinha
uma condição de um ídolo dentro do clube, pelo tempo de... Ninguém joga dentro de um clube como o Grêmio. Claro, mais de 484 jogos, fiz 50 gols. Eu sou o jogador que... o sexto maior jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio dessa história toda. Então ninguém e vai para outro lado assim sem sofrer críticas. Aí tu cria uma identidade, uma idolatria com a torcida, porque a torcida gostava da atitude que eu tinha em campo. E é evidente que eu saberia que eu teria que ir para outro lado e eu teria que reconquistar outro tipo de situação completamente adversa. Então eu tive que ficar uma semana dentro do hotel, porque a diretoria queria demover da ideia, mas no momento que eu tomei a decisão, não tem como voltar a dar. Claro. Então eu já tinha decidido. Eu também queria, em termos profissionais, além de uma vantagem financeira, também conquistar pelo Inter uma Libertadores. Seria histórico para a minha carreira. E o Inter, nós chegamos até a semifinal, infelizmente não conseguimos concretizar esse projeto dentro do Inter. E agora o Mundial, como foi lá? Você, como você disse, você jogou, na verdade você jogou o segundo tempo, mas a prorrogação, naquele jogo lá que o Grêmio venceu o Hamburgo por 2-1 na final. Você estava voltando a lesão, na verdade, naquele momento aí, né? Não, porque o que o Grêmio fez? O Grêmio ganhou o Mundial, nós ganhamos no meio do ano, e nós tínhamos no final do ano a disputa da Intercontinental, o Mundial contra o Hamburgo. Eu, para outubro, novembro, eu já estava me recuperando, um mês antes da final. Aí eu comecei a jogar o Campeonato Gaúcho para pegar algum ritmo. Aí nós, antigamente, só podia fazer 2 modificações no campo, e só podiam levar 18 jogadores para o banco. Então era muito difícil. É muito bom jogador no Grêmio, na época que não viajaram a Tóquio, mas também que foram campeões do mundo. Então eu participei da segunda parte do jogo, principalmente quando o jogo começou nós saímos ganhando 1-0, mas acho que o Grêmio foi merecedor da conquista. Até acho que nos 90 minutos nós éramos para ser vencedores, porque o time jogou muito bem. A gente teve o controle do jogo, teve as situações. Praticamente o Hamburgo não conseguiu jogar, mas eles conseguiram empatar e levar para a prorrogação, e a gente perdeu muitos gols. Foi um jogo histórico para o clube, porque a gente sabia a projeção. Até hoje o torcedor, a diretoria, o clube sabe da grandeza que foi daquela conquista, e enfrentou um Hamburgo que venceu na época, foi campeão europeu em cima da Juventus de Turim, que era a velha senhora, era o grande time da época, era o Real Madrid de hoje, que conquistava todas as Champions, era jogadores formados por seleção italiana, muito conhecidos, e o Hamburgo era um time alemão muito forte, com a característica de jogo essencialmente ligação direta, com jogo aéreo muito forte. Antigamente a Europa jogava muito no sistema de bola longa em cima de referências para controlar a bola e finalizar as fases ofensivas através de bola parada, muito forte, com os alemães com bom porte e uma condição física assim muito boa. Então foi um jogo muito competitivo, com o Grêmio assim bem merecedor, e um jogo que marcou a carreira de vários jogadores da época, e foi o primeiro título de campeão do mundo para o Grêmio, que começou a se tornar uma equipe gigante na época. Você tinha que idade nessa época? Estava com 22 anos. Estava na época, no auge da carreira. Estava amadurecendo, já tinha feito 82 um bom brasileiro, quando eu fui revelação com 21 anos. E em 81 o Grêmio foi campeão brasileiro. Eu fazia parte do grupo, mas joguei 7, 8 partidas. Foi campeão gaúcho pelo Inter e pelo Grêmio. Pelo Grêmio e também depois pelo Inter. Pelo Inter em 90. Você foi pelo Inter, né? Pelo Inter nós conquistamos disputando até com o São Luís a final de uma Copa Governador, que era o Campeonato Gaúcho na época. Certo. No exterior, você também jogou no exterior. Como é que foi esse período, Bonamigo? Bom, na realidade a minha carreira depois do Internacional, o que aconteceu? Tu vai para o Inter, tu vai para um projeto em que o projeto abortou numa semifinal. E evidente que saiu toda uma diretoria que tinha me contratado, que estava me dando suporte, que era os Záquias na época, o Luiz Fernando, o Pedro Paulo Záquia. Entrou uma nova diretoria, que o José Asmus, a oposição. Evidentemente que a primeira
primeira condição que foi do José Asmus foi limpar aquilo que foi construído pelo adversário político, né? Então eu fui jogar em Portugal, tive a oportunidade de disputar Salgueiro em Portugal em 92. Eu voltei, ainda joguei 93 Bahia, Bahia foi 95, joguei no Rio, 94 Botafogo do Rio, antes de ser campeão brasileiro em 95, fizemos um grande campeonato brasileiro, fomos até as semifinais, perdemos para o Atlético Mineiro dentro do Maracanã. E em 95 eu encerrei minha carreira no Rio, no Madureira, onde eu comecei como técnico em 97. Fiz o curso de treinador na URCA, que era um curso assim bem orientado, com bom conteúdo, com regime militar, mas assim com 7, 8 matérias bem interessantes, porque eu acreditava que somente a minha condição como jogador não ia me dar o know-how de ser um técnico de futebol, então eu teria que me capacitar. Aí eu fiz, e dentro desse curso tinha treinamento desportivo, tinha futebol, prática e teórica, tinha psicologia desportiva, tinha saúde, tinha mais uma matéria que eu não me... E era todo competitivo, tinha 50 alunos, me classifiquei entre os 3 primeiros, segundo colocado, então eles eram homenageados. O paraninfo era o Zico, nosso paraninfo, e o Pelé era aqui, o ministro de esportes na época, que deu um certificado que dava a condição da gente trabalhar na Europa, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em 2004 no Marítimo de Portugal. É um certificado bem importante que eu tenho até hoje. Certo. E como foi aí essa passagem pelo exterior? A primeira passagem para o exterior, porque antigamente o Brasil já não pagava tanto os técnicos como é hoje, né? Antigamente o teto de uma primeira divisão Série A do brasileiro, o treinador era 300 mil, 250, 300 mil, que eram os treinadores top, Luxemburgo, na época que se destacava com o título do brasileiro. Nós tivemos uma oportunidade, fui fazer um trabalho de uma temporada, foi muito bom, foi muito já havia um movimento em Portugal, a gente já sentia que já havia um movimento em Portugal de uma capacitação de profissionais que queriam ser técnicos de futebol. Tinha uma universidade de futebol em que obrigavam os profissionais que quisessem trabalhar no futebol de Portugal teriam que passar por 4 anos de aprendizado. Então eu acho bem interessante, porque eles tinham dentro da nomenclatura futebolística dele a periodização tática, que é um tipo de treinamento moderno, que revolucionou muito, porque a gente está em constantes transformações. Antigamente o futebol na década de 70, década de 80, praticamente o jogador jogava, ele que se escalava, não tinha muito geometria em campo, não tinha muita organização. Na década de 80 até 2000 aí teve os treinamentos mais continuando sendo abertos, os campos com trabalhos um pouco mais baseado mais numa resistência contínua, não era muito na intensidade, mais em cima do volume propriamente dito. E a periodização veio para ganhar tempo, porque antigamente tu fazia uma preparação até os anos 2000, que tu primeiro vamos condicionar primeiro o time, depois vamos organizar o time. Então havia uma perda de tempo horrível, porque o treinador perdia 15 dias de treino, em que ele automaticamente entrava dentro da competição com o time desarrumado, ainda estava até com uma certa condição física de treino, mas na questão técnica e tática principalmente, começou a trabalhar com bola lá na segunda semana. E hoje não, hoje no primeiro dia você já começa a periodização tática, tu já começa a trabalhar em cima das 4 vertentes, que é a técnica, a tática, a psicológica, emocional e a física, todas. Tu colocar, resumindo, antigamente tu fazia intervalado de 400 metros sem bola. Hoje tu coloca num treinamento do mesmo 400 metros que tu faz correndo, tu faz uma intensidade, só que num quadrado reduzido, tu só coloca uma bola no meio, aí tu começa a acelerar teu processo de organização. Tu coloca dentro do quadrado, vamos ter o time que joga numa defesa, uma linha de 4 com volante, já tá dando padrão, já tá organizando a tua linha de defesa, porque tu fica com um poste de bola, e aí tu coloca um ataque teu com 2 ponteiros, um meia, um atacante para pressionar, mais um meia, 5 contra 5, já vai
dando uma organização numa fase... Já consegue construir o time dessa forma, né? Construção, exatamente. Antigamente não, tu tinha que começar, vamos organizar a defesa, depois vai para depois, e nem trabalhava as fases ofensivas e já entrava no campeonato. Então, é normal. Hoje não, tu já começa, tu bota teu time para jogar. No primeiro treino tu treina, no terceiro dia tu já está fazendo o jogo, porque o jogo está servindo para você como uma forma de organização, e não precisa jogar muito tempo, joga 45, depois faz um específico, ou treina, faz alguma outra coisa para ir buscando o equilíbrio. Hoje tu consegue acelerar a preparação, a organização do time mais rápido. Agora, essa adaptação, Bonamigo, como que é, por exemplo, você que trabalhou no exterior, você trabalhou em Emirados Árabes também, foi quanto tempo lá? Foi 8 anos. 8 anos, né? Adaptação, digamos assim, estar no futebol brasileiro com lá no Emirados Árabes, o que muda, de que forma que acontece tudo isso para, na prática, colocar em funcionamento? Valmir, que eu te falei o seguinte, o futebol está em constante transformação. Hoje, antigamente, na década de 80, tu tinha uma ideia de jogo, aquela tua ideia de jogo, ela fazia para 1 ano. 2 anos, tu mantinha a ideia de jogo, jogava numa plataforma 4-3-3 e era muito... Hoje o nível de informação está muito alto. O estudo, a tecnologia, a ciência, a neurociência está dentro do futebol. Então hoje está tudo muito rápido. Do que tu constrói daqui a pouco, 10 dias depois, tu já tem que construir um fato novo, porque o adversário já está construindo uma... Então hoje o futebol está globalizado. O que está acontecendo na Premier League, que eu considero a maior liga do mundo, nós temos os melhores jogadores, acontece nos Emirados, e a gente tinha muito intercâmbio, então a gente conhecia muito treinador italiano, muito treinador espanhol, que era ótimo para a carreira da gente, que a gente já notabilizava assim essa globalização que existia no futebol. Então o que acontece? Hoje o que eu vejo é que aquela essência, aquela filosofia do Brasil, ela foi copiada. O europeu copiou aquele time do Tele Santana, que era um futebol propositivo, de ficar com bola, de jogar bonito, mas colocou intensidade naquele time. Então ele coloca um trabalho, ele coloca treinamento para dar qualidade naquele time, porque aquilo é a essência que antigamente eles viram, opa, aquela essência do Brasil é a melhor essência, que serve de uma forma geral. Um time ofensivo que pressiona alto, com intensidade, com jogadores com velocidade, com preparo físico, porque hoje, quando eu falo em transformação, hoje o técnico entra em escolher um jogador que tem uma capacidade física boa, e um jogador técnico mais lento, ele deixa de dar um jogador técnico lento e fica de jogador que cumpre, que consegue cumprir e te entrega em termos táticos. Então o jogo virou muito tático, muito organizado, as equipes são mais organizadas. Quem tem time com bola hoje, eu como técnico, eu tenho que direcionar, eu tenho que organizar, eu tenho que treinar dentro dos princípios da propensão, do jeito que eu quero que o meu time ataque, e tem que repetir 1, 3, 4, 5 vezes as minhas ideias e meus conceitos dentro daquilo que eu quero que eu veja uma equipe jogar. Antigamente não tinha isso, antigamente fazia um treino técnico e tático, alguma bola parada, jogava eles mesmos que criavam. Hoje não, o jogador atual, ele é muito carente, ele é uma esponja, e se você não entregar isso para ele, tu tá fora, tu fica fora. Então tu tem que ser um treinador extremamente estudioso e capacitado para passar, para desenvolver e fazer o seguinte, como é que nós vamos sair, como é que vai ser nossa construção, meu goleiro vai jogar com o pé, como é que eu vou sair com o meu goleiro, vou sair com uma linha de 3 defensiva, ou uma saída de 2, 3, 5, ou 3, 2, 5, aí vai ser dentro do que eu imagino que seja bom para o meu time, dentro da minha estratégia que eu vou usar. Então a adaptação foi muito rápida, porque antigamente o árabe gostava muito do futebol brasileiro. Então, só que era muito difícil trazer o profissional, que hoje nós somos longe do mercado. A Europa está ali do lado, 6 horas de avião, eles pegam qualquer treinador. O Brasil são 14, 15 horas de voo, é tudo mais caro para eles, e eles também estão acompanhando. Hoje eles também conseguem acompanhar o que está acontecendo aqui, a crise que está ocorrendo com os técnicos brasileiros. Eles estão vendo que o Brasil está perdendo também, os próprios brasileiros estão perdendo o mercado local e interno. Nós perdemos a Ásia, que nós éramos totalmente dominantes, nós éramos dominantes, protagonistas dentro do mundo da Ásia. Eu, quando fui a primeira vez nos Emirados, nós tínhamos 6 treinadores brasileiros, Abel, Wagner Mancini, eu, Caio Júnior, o Tite estava no Aluarda,
tinha mais o Paulo Comelli, mais um treinador que estava no Emirates. Então, tinha 6 treinadores de 14 times, quase 50%. Hoje não tem ninguém lá, não tem nenhum. Tem o Pérez Chamusca, que está na Arábia Saudita, que está indo muito bem, que está nos representando excepcionalmente bem, mas a gente perdeu muito o mercado asiático então essa globalização, quando eu falo dessa essência do futebol bem jogado, a Espanha começou a copiar o Brasil, o Guardiola começou a ver que aquela ideia do Tele era boa, mas colocando a intensidade dele e também algumas ideias dele. Então, hoje está muito transformador o futebol. Alguns até vê de uma forma um pouco chata, porque ele pode ter a intensidade, mas não tem o brilhantismo que tinha antigamente. Tinha as grandes jogadas, tinha os dribles, tinha o 1 para 1 a todo momento. O drible era a primeira opção, não é o passe a primeira opção, era o drible. Eu vou driblar, porque antigamente os encaixes, eles existiam mais os duelos individuais. Hoje os jogos são mais zonais, tu estruturar a tua equipe dentro de algumas zonas de campo que tu consiga proteger as fases, ou quando tu queira pressionar o adversário, subir linhas que dá a condição de que você pressione e cause o erro no adversário. Então, um jogo bem diferente, não uma plástica que existia antigamente, que tinha mais tempo para jogar, tu tinha mais espaço para desenvolver, tinha a técnica fluía mesmo, porque com bola ruim, chuteira pior e campo muito... Qualidade era... muito diferente, né? Hoje uma bola dá gosto, parece uma bola de vôlei, um pouquinho mais pesadinha com vôlei, quando tu toca numa bola profissional. E antigamente era uma bola pesada, era os campos ruins, que a gente torcia a tornozela todo tempo, né? Agora, bom amigo, seleção brasileira, que dá para projetar neste ano aí, com todo esse contexto que você colocou aí, em técnica, tática, que dá para esperar do que vem sendo implantado agora? Do Brasil a gente nunca pode desistir, porque por mais que a gente tem perdido muito recursos humanos, antigamente em Juí aqui a gente tinha 44 clubes na várzea, não sei se tem isso hoje, construíram muitos prédios aqui, não tem mais campinho como existia antigamente. A várzea era muito forte, era cada jogo na várzea que era jogo de alta qualidade, competição. Não sei se tem isso hoje no Brasil, nem em outras cidades. Perdeu-se muito espaço. Geração que veio depois da nossa, uma geração muito de computador, de jogar videogame, não é muito de ir pro choque, de botar o pé descalço. Duvido que coloque o pé descalço. Então a gente perdeu muito material humano, muito até a própria preparação da base hoje são diferentes, porque antigamente a gente tinha um professoral que era aquele ex-atleta que ficava no clube por sua condição de ser ter sido um grande jogador, e ele tinha aqueles pormenores que eram importantes na orientação, não só a parte tática influenciando, mas também principalmente o controle de bola, o passe interno no pé, passe externo no pé. Então eles tinham hoje o professor ele talvez não saiba fazer isso, ele saiba outras coisas, não. E aí a gente perdeu um pouquinho e nivelou muito o futebol mundialmente. Hoje tu vê uma seleção portuguesa, quando é que tu ia imaginar que uma seleção portuguesa tivesse tão bons jogadores como tem hoje? Pois é. Tantos jogadores, no meu tempo eu disse, quando é que a gente ia imaginar que no Grêmio Inter ia ter tanto jogador sul-americano como tem hoje, jogador da Venezuela, do Paraguai. Era inadmissível, cara. A gente contratava o Alejandro Sabella, que foi um dos grandes craques da Argentina, ele não conseguia jogar no Grêmio, cara. Nós tentava fazer ele jogar, ele era excepcional. Eu falo porque ele já foi treinador da seleção argentina e ele infelizmente ele descansou, ele já não faz parte mais desse plano, mas era um cara extraordinário. A gente queria tanto, que ele era um jogador de muito recurso técnico ali, aquele canhotinho argentino de muita habilidade, mas acabou não jogando aqui no Grêmio. Hoje tu vê qualquer jogador sul-americano, veste a camisa do clube e se destaca muitas vezes. E às vezes não, às vezes é por isso que eu vejo essa crise que está havendo no futebol gaúcho, porque eu tô fora do estado, mas eu sou E o Ancelotti na seleção? Isso eu gosto, por mais que eu acho uma injustiça, a gente teve erro de gestão. Pois isso eu ia perguntar para você. Você disse uma injustiça que muitas vezes temos tantos técnicos brasileiros
brasileiros aqui, com tudo isso que você falou, essa força do futebol brasileiro, nós precisarmos trazer alguém de fora aí também. Mas é resolver alguns problemas que não é nos técnicos que foram culpados. Claro. As escolhas que não foram corretas, gestão, precipitada, enfim, e demoraram para mexer, terminou uma Copa, demoraram para identificar um treinador para alinhar e começar a colocar algumas ideias. Levou quase um ano para trazer o primeiro treinador depois da última Copa, quando tu tem que acelerar o processo. Tinha umas ideias assim que surgiram, que a gente vê, era o Brasil no momento que tinha que apostar a Espanha apostou numa Copa, duas gerações passadas, jogar com um time de garoto. Sim. Aí não conseguiu, não conquistou, mas depois 2 Copas seguintes hoje ela é candidata, porque está com aquela geração toda jogando junto e apostaram, foi uma ideia. Eu acho que hoje nós vamos o seguinte, sem ter muitos craques, eu acho que apostar muito na coletividade. Sim. Isso aí às vezes Almir funciona bem, principalmente numa Copa. Às vezes tu ter um time competitivo, um time com uma identidade criada, com um grupo que se compromete. A gente viu, por exemplo, em 94, nós já ganhamos Copa com 70 pelos próprios jogadores, pela qualidade de jogadores. Zagallo só colocava os caras, foi inteligente em colocar o Tostão de falso 9, eles revezando com o Pelé ali na zona, era o Jairzinho que era o ponteiro da direita, que era um pouquinho mais de profundidade. Do outro lado nós tínhamos o Rivelino, que vinha para dentro para dar volume, para ficar com qualidade, um volante que atacava, o Clodoaldo, com o Gerson, que era um cara que distribuía com qualidade, um time muito propositivo, mas com muita qualidade, jogadores com muita qualidade, muita qualidade. Ganhamos em 94 com uma seleção bem coletiva, né? Com 2 jogadores na frente diferenciados, mas reativa, fechava bem um bloco e saía rápido. Então, mas não era uma seleção que empolgava, jogando um futebol de qualidade. E aí a do Filipão a gente foi atrás do equilíbrio entre uma equipe competitiva, com muito bons jogadores, mas uma equipe bem equilibrada, mas que não era defensiva. Era um meio termo, que eu acho, né? Com a cara do Filipão, com muita entrega, com muita unidade. E depois a gente começou a sofrer de uma formatação de seleção, né? Então, às vezes o coletivo, do jeito que eu estou acompanhando a ideia do Ancelotti, é realmente não investir porque a gente ultimamente investiu numa figura que não resolveu. Pois é. Não adianta, hoje futebol hoje não vai resolver. Não resolve sozinho. Não vai resolver. Então, joga no coletivo, coloca um time tático, um time que não deixa o adversário jogar, um time que pressiona, um time que marca forte, que a gente talvez possa ter surpresa. Pois é. E o nosso futebol gaúcho, Bonamigo, que nós passamos esse último ano passado, foi uma situação muito complicada para a dupla Grenal. Agora com digamos, um estrelão de cada lado que nós temos, que é o Filipão no Grêmio, o Abelão no Inter. O que está para esperar agora? Essas mudanças todas também estão sendo propostas, mudanças, digamos assim, nesse sentido, porque a parte dos técnicos mudou, o Internacional não mudou ainda a parte de gestão, mas enfim, com ainda sem condições financeiras de muitos investimentos, e esse ano de 2026 para a dupla Grenal. A gente acompanha mesmo de longe, eu tenho uma ideia. Primeiro, ressaltar, por exemplo, que um ponto sempre foi muito importante, é o seguinte: o futebol gaúcho sempre foi respeitado pelo Brasil todo. A gente sabia quando qualquer time vinha jogar Flamengo aqui, eles vinham com receio. Eles respeitavam o time do Grêmio, respeitavam o time do Inter, pelo seu histórico, pela sua... E ultimamente, nos últimos campeonatos, eu estou sentindo um pouco que a dupla Grenal não está protagonizando mais, está sendo um pouco distanciado daquele grupo de elite de Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo, de São Paulo, de Palmeiras, os times de 7, 8 times ali que tem se mantido numa esfera assim mais vencedora. Então, eu de longe analiso primeiro, como eu falei que o futebol está muito diferente hoje. Eu trabalhei há pouco tempo no Clube do Remo e já tinha essa preocupação. Primeiro, uma blindagem em cima de elenco, isso é importante demais. O que é blindagem? É tu proteger um pouquinho o teu time, um pouquinho de rede social, que isso, a rede social hoje, eu falo isso pela experiência. Eu disse assim, porque quando eu não jogava online,
Hoje o cara joga online. Exato. Hoje o cara joga, ele sai do jogo, quando ele sai do jogo, ele está no banco de reserva no jogo, ele já está, os caras já estão falando dele ali. Antigamente, para me falar sobre me julgar sobre o campo, eu tinha que esperar 24 horas para ver o que o jornal ia falar, o rádio tinha falado, mas não repercutia tanto. Outro dia tu tinha que ler o que tinha falado de você, que era uma coisa... Hoje termina o jogo, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo ali, né? Tudo, instantâneo, tudo. Então é muito isso, mas isso tem que ser, isso, Zalmir, é muito importante, porque o futebol hoje Como fazer isso para um jogador? Blindagem primeiro, tu controlar celular. Tu tem que controlar celular. Controla. Eu sei que a mulher vai falar depois, a mulher chega e vai falar, o cara vai falar de você. A família vai falar, mas pelo menos não tem aquele impacto tão porque hoje tem se você não fazer um acompanhamento psicológico dentro do clube, é importante demais. Quando a gente fala nesse profissional também lá dentro, tem treinadores que são contra ter um profissional nessa área que dê suporte, que também alivia uma assessoria, que é importante tentar controlar, porque a gente sabe que às vezes dentro do clube, a grande maioria ela quer vender o produto, e vender o produto hoje, infelizmente, na nossa indústria do mal, que é a nossa imprensa e que você trabalha, infelizmente, a gente fala, o que vende é a polêmica. Sim, exato. O falar bem, tu não vende, tu não consegue vender, tu não consegue patrocinador. Se estiver falando mal, se estiver criticando, isso é uma coisa que alerta tanto a nossa cultura popular. Os caras gostam de ver a notícia ruim, muito mais atraente do que ver o elogio, então vende-se, e a crítica ela pesa muito. Então uma blindagem em cima do que eu vi, porque nós tínhamos um time que daqui a pouco passou por esse processo mais que o time vermelho, o Inter. Sim. Por quê? Porque era um time que era candidato, mesmo mal, com uma gestão, assim, que eu falo de termo de formatação de time. Zalmir, até comentei hoje com vocês lá na rádio, disse, tu não pode contratar dois jogadores numa mesma posição que sabe que não vai encaixar os dois juntos. Parece que não conversaram com o treinador. Não adianta gastar um budget de 3 milhões cada um. Exato. Entendeu? Um vai jogar, o outro vai ficar no banco. Um cara de 3 milhões nunca pode ficar num banco um jogador que está ganhando 200 mil. Então essa coordenação administrativa, ela também, essa gestão, ela passa por isso, porque sabe que vai ter um descontentamento, vai ter um jogador de 3 milhões que não vai estar feliz. Sim, ele quer jogar hoje, por mais que a gente sabe que são 5 jogadores que tem que entrar, por mais que a gente sabe que o futebol está muito rotativo, quarta joga um time, domingo outro, que a gente às vezes discorda um pouquinho, porque tem times que estão ganhando, que estão sendo campeão e não modificam muito. Toda hora descansando o jogador, eles até eventualmente pode fazer isso, mas o Flamengo foi um time que eu acompanhei muito lá, e ele fazia uma rotatividade em cima daquilo que gerava um pouquinho mais de desgaste, que normalmente são os extremos, são os jogadores que mais correm, que a gente tem hoje o controle pelo nosso fisiologista, os jogadores que conseguem correr mais, mas a zaga, o pessoal que joga numa linha de defesa, os laterais até andam bem, tu consegue ter um controle maior. Eu acho que eu não sou contra, mas tu tem que saber, por exemplo, porque você consegue, no plano de jogo, ter uma plataforma adquirida dentro de uma construção de time, ou tu consegue um padrão, aquele time com 3, 4 jogadores, 5 jogadores entrando eventualmente, tu não desgasta o time porque está com padrão, porque tu não vai correr errado, tu está correndo certo. O time do Flamengo, o que ele faz? Ele não se desgasta, porque ele pressiona o adversário, ele não dá muito a bola. Falar, hoje, se você olhar Flamengo e Palmeiras, é contra o resto, na verdade, quase, né? Não, mas o Palmeiras é uma ideia um pouquinho diferente, é um time que baixa um pouquinho de bloco, já joga em cima do contra-ataque, mas eu acompanhei bem o Flamengo é um time que se defende, pressionando, ficando com bola, o tempo todo a bola é do Flamengo, então que desgaste que ele tem se ele está sempre com a bola? Será que tem a posse de bola maior? Jogando numa faixa de campo em que tu não dá contra-ataque, e o desgaste maior é justamente nessa pressão que está sendo feita, que a gente sabe que às vezes em temperaturas altas tu tem algum sofrimento, assim, tu tem algum desgaste, principalmente jogadores de um pouquinho mais de idade, mas jogador novo, a pressão normalmente bem organizada, ela dá certo, porque o cara dá chutão, ou tu rouba a bola numa fase muito próxima do gol, muito próximo de definição, então é bem interessante, e
E aos pouquinhos tu ficar rodando muito o time, às vezes gera aquela coisa, o cara que está no banco não está tão motivado, não tem o mesmo nível. Mas a questão da gestão do Inter, então, voltando atrás, eu disse, porra, é um erro absurdo, porque eu vou jogar. Sim. Os dois não tá, era difícil encaixar, só se tu jogasse no 3-5-2, que o Internacional já vinha com uma ideia de jogo. E depois que o Roger saiu, eu achei que ele já começou a sofrer com o Roger dentro da competição, mas ali tinha que a diretoria ter atuado e bancado o Roger, porque ele foi campeão, o time dele jogou bem no campeonato estadual, e aí trocaram por uma ideia de jogo diferente do que era o Roger Machado. Aí trouxe um Castelhano que gosta de jogar. Parece que ficou pior ainda. Não, ele gosta de jogar num losango no meio de campo. Ele vinha no Corinthians, que ele jogava com 2 na frente, um losango no meio, e ele adora aquela forma de jogo. Então aquilo ali atrapalhou muito o Inter. O Grêmio foi aquela situação de daqui a pouco passou um treinador, veio o Mano, teve o tempo para trabalhar e melhorou bem depois de uma janela de julho, quando veio o Arthur, veio o William, veio o centroavante que começou a fazer gol, encontrou uma certa regularidade, mas aí que eu fui um pouco contra. Quando o Grêmio encontrou essa cara, eu acho que ali tinha que arriscar um pouquinho, mesmo que machucasse o jogador, mas deixa o time jogando, porque quando o time trocava, eles não conseguiam manter. Acabava perdendo qualidade. Exatamente, a qualidade. Muito bem. Bom amigo, o último time que você trabalhou foi o Remo. Clube do Remo, que hoje o Remo está na Série A. Como é que é esse Remo aí que conseguiu subir aí? Vocês vão ver a impressionante torcida que tem no norte do país, a maior torcida do norte, que é o Clube do Remo. É uma paixão. Eu já tinha conhecido em 2000, foi a primeira vez que eu trabalhei lá. Só que em 2000 era super armador, era super desorganizado, eles tinham um estádio pequeno, que era Bainão, mas assim, péssimas condições, tu não tinha centro de treinamento, e na época tinha poucos clubes que tinham em 2000, mas assim, era um absurdo os treinamentos que a gente fazia, mesmo em campo aberto, a gente abria para a torcida, era 5.000 pessoas no campo. Era 5.000 pessoas no treino, 5.000 pessoas, meu Deus, que loucura. Eles ficavam acompanhando os treinos, apaixonados, ficavam ali, saíam do trabalho ali, Baianão ali, bem numa zona bem quase central, e era um absurdo. O pessoal saía de rodoviária tudo para ver treino do Remo, o Leão do Norte, que eu até falei, pô, esse time, o dia que tiver uma administração bacana, assim, organizada, profissional, certamente vai ser um clube que quando bater em cima, a torcida não vai deixar, porque era uma torcida que no campo era 30.000 pessoas sempre, o time, bem ou mal, tava lá 20, 30.000 pessoas torcendo. O Baianão nem cabe isso, tinha que jogar no Mangueirão. Aí em 2000 eu trabalhei na Copa João Avelange, que era a primeira fase. A gente disputava uma fase classificatória, classificava os 3 primeiros para disputar com os 12 da primeira divisão e um da Série C. Aí formavam um mata-mata. Primeiro nós conseguimos classificar o Remo, disputando na época em 2000. Aí eu conheci aquela força daquela torcida. Aí eu voltei em 2020, tivemos acesso de novo da Série C para B, o time estava na série C. Em 2022 fui campeão estadual. E agora depois eu vi em 2024 e 2025 os acessos do Remo para a primeira divisão. Só que quando foi em 2020, quando eu vi, o Remo já tinha dentro do Bainão os próprios médicos do clube, torcedores do Remo, eles se reuniram, cada um deu uma cota de R$5.000 cada um. Eles construíram um centro de treinamento com aparelhagem dentro do Baianão. Eles construíram, repaginaram o clube com uma sala de musculação, uma sala de fisioterapia e departamento médico, sala de centro de odontologia, a sala de força, de medição de força de atleta, que tem uma máquina esqueci o nome da máquina, que você marca, início de temporada tu marca a força do atleta, estruturado. Meu Deus, que coisa. Ainda a torcida pagou para repaginar, pintar o Baianão, e estão falando até em construir uma arena onde é que é o Baianão, porque vai ficar muito pequeno a Série A. A diferença que vai ser que o Baianão é um campo, é um estádio mais caseiro, a torcida fica em cima, o guarda-chuva ele te cutuca, né? Bem futebol antigamente. Pode ser. Mas ele vai disputar o campeonato local no Mangueirão, que daí vai ser um campo mais olímpico, um campo mais
distante, aí o bafo da torcida fica mais distante. Aí dá para comparar o Tri-Remo e o Mirassol aí, que também teve essa ascensão aí rápida nos últimos tempos aí, Bonamigo. O Mirassol a gente já vê uma SAF e organização, em força de torcida externa, não tem, internamente se organizou, mostrou, deu uma baita de uma aula para nós, que futebol se mantém também com folha de 4 milhões de reais, onde você vê que contrata as peças para o lugar certo e tiver um treinador. Eu acho que hoje o treinador, Zalmir, ele está cada vez mais importante. Sim. Entendeu? Hoje, aquilo que eu falei, além da figura de dentro do campo organizar time, não só o treinador, a comissão técnica, você também ter uma gestão equilibrada de manter um grupo em cima de um foco. Eu acho que esse foi o grande mérito do Guanais, de conseguir fazer com que o time chegasse entre os 4 e se mantesse lá, que era muito difícil. Que chegar até não é tão difícil, tu pode surpreender, arrancar, permanecer, né? Agora, permanecer lá nesse grupo de elite é muito difícil, tu tem que ter um foco muito grande, porque que acontece muito? Esses clubes, teoricamente, sem tradição, sem história, eles são muito... Chega um momento que os empresários começam a sondar muito, tu vai pro Corinthians, tu vai pro Palmeiras, tu vai pro Flamengo, tá todo mundo interessado, isso automaticamente tira o ímpeto do atleta, o atleta relaxa, já conseguiu um emprego, e isso não aconteceu. A gente viu o Mirassol fazendo uma campanha regular, positiva, o tempo todo, que surpreendeu, com uma gestão assim maravilhosa, muito, um exemplo a ser dado, assim, a ser seguido, Tá certo. Muito bem, Bonamigo, muito bom falar com você aí, porque se nós fôssemos falando, a gente ia ficar uns 2 dias, né? Porque mas é muito bom falar, muito bom falar de futebol, que tu deixa bem à vontade, troca bacana, fica trocando. Isso agora, um outro ponto aqui para nós ir concluindo já. Você falou mais essa questão técnica, tática, estudos, enfim, no futebol. Muitas vezes você diz, o técnico não estuda, esse não estuda, o Renato não estuda muito, ele ativa mais na prática. Como é que é isso mesmo? Você disse, você tem aquela preparação, aquele técnico que você prepara, tem todos esses fundamentos que são estudados. Como é que você vê isso? O técnico, a maioria estuda ou não? Leva mais na prática mesmo quem for jogador de futebol? Hoje a CBF demorou. Nós estamos atrasados, hoje essa geração está pagando um preço por 30, 40 anos atrás não ter feito o que a CBF está fazendo hoje, que é a capacitação de profissionais, dando licença. Evidente que nós temos que otimizar a nossa licença, não podemos fazer curso, pagar o curso, ter a licença e não poder trabalhar no exterior. Como é que os caras podem trabalhar aqui e a gente não pode trabalhar na Europa? O treinador europeu vem aqui, trabalha aqui, nós não podemos trabalhar lá, com essa carteira que a CBF essa capacitação que ela está dando, que são cursos fortes, são cursos preparatórios de capacitação. O Renato é um caso à parte, cara, porque o Renato é o seguinte, tem tantas outras virtudes, assim, que ele posso falar do Renato porque o Renato foi meu companheiro de Grêmio, assim, muito tempo. A gente conhece o perfil dele, o caráter dele, o personagem que ele para mim, a personalidade do Renato é absurda. Ele, no meio, extremamente polêmico, desde o tempo de jogador, sempre foi um cara muito polêmico, gostava de trazer a pressão para ele, não tinha medo de pressão, e aquilo que era importante, que era campo, ele sempre entregou, nunca foi de amarelar, de pipocar, sempre foi um cara muito, muito firme nas decisões, mesmo algumas erradas como ele tomava, mas ele aprende, ele aprendeu com aquilo. Então as virtudes que eu falo do Renato é o seguinte, que quem cerca o Renato são profissionais de muita qualidade, então eles são estudiosos, são os caras que estudaram, que são preparados, e o Renato na gestão, para mim, é um dos melhores do Brasil, porque o Renato não tem vaidade de trazer para ele, ele pode ser vaidoso às vezes com a imprensa ali, que ele quer mostrar o seguinte, que ele não tem medo da imprensa, aí ele joga, eu sei de futebol, e ele sabe mesmo que ele jogou, ele teve lá dentro, ele teve a experiência. Ele conseguiu recuperar muitos jogadores também, mas isso é gestão, né? Aquela coisa, tem muita gente que trabalhou com ele que não é
Eram jogadores desacreditados em outros clubes que ele conseguiu recuperar e fazer jogar também, né? Mas o Zalmir, tu tem que entender o seguinte, cara. Aí que eu falo que ele não tem o ego dele. Quando ele recupera o jogador, ele não chega, eu recuperei, não. Fiz, né? Eu fiz. Como ele ajuda muitas pessoas também fora, ele não fica falando. Porque a gente sabe que ele ajuda muita gente, não só na família dele, como muita gente ele ajudou, profissionais, em todos os times que ele trabalhou. Ele não precisa ficar falando. Mas eu estou falando da gestão dele ser olho no olho, que eu acho que um jogador, eu gosto de ver treinador que fale para mim, mesmo que duramente, como ele fala também, ele foi duro, cobra os caras, mas sabe que é uma coisa verdadeira, não é aquela coisa de pegar e acabar com a carreira do profissional. Não, eu vou para puxar, para extrair. O Renato, nessa questão de extração, de tirar o potencial melhor. Olha quantos jogadores no Grêmio ele conseguiu fazer quando ele veio, vários jogadores desacreditados, ele conseguiu fazer os caras ter performance em 2016, 2017, em vários outros lugares. A campanha que fez agora com o Fluminense nessa campeonato do mundo ali foi uma coisa assim muito difícil. Então ele é um cara especial, diferente. Na questão de gestão, ninguém tem a gestão que o Renato tem. E na questão de visão de jogo, de campo, leitura dele também é excelente. Ele não estuda, ele não precisa treino. Depois que tu prepara o time, que tu encontra um padrão, que tu encontra uma estratégia e algumas tu vai transformando, ele bota a equipe dele para, vai lá, faz o treino, quero que faça isso na plataforma tal, e ele fica só manager olhando, controlando e fazendo as escolhas dele, entendeu? Mas tem gente capacitada para preparar fisicamente o time, para preparar o time também tecnicamente dentro daqueles conceitos e ideias dele. Então o cara é diferente, assim, que merecia uma oportunidade pelas conquistas dele também na seleção brasileira. Mas esse perfil dele, às vezes, que gera uma certa polêmica e que tem ou o torcedor ama ou odeia. Isso aí, ele sempre foi assim. Com certeza, é isso aí. Tá certo, meu amigo. Bom, você quando você morava aqui em Juiz, ainda tinha rivalidade Gaúcho e São Luís e Gaúcho. Hoje, como eu falava disso aqui fora do ar, hoje a gente faz parte do Gaúcho, você disse, a rivalidade hoje já não existe mais. Hoje tá mais eu acho que toda a rivalidade de uma cidade é positiva, legal, cara, que põe pra cima. Você lembra com certeza dessa época também? Eu lembro, porque eu acompanhei muito em 1970, 71, mas eu acompanhava mais o lado do São Luís, porque eu estava nas taças governadores, ainda estava na primeira divisão, tempo do Maurinho, Leivinha, Jaime Mônaco, Nico. Eu sabia de cor, eu gostava demais de futebol, nós vivíamos muito aquele ambiente do São Luís, mas a gente já sabia da história que tinha o Gaúcho, assim, a gente já ouvia falar, o Gaúcho já estava há muito tempo, desde que ano mais ou menos o Gaúcho se licenciou. Já faz uns quantos anos o Gaúcho se jogou mais tempo agora, hoje está com 82 anos o Gaúcho, teve mais antigos mesmo, 60, mais década de 60. Eu não era nem nascido. Década de 60, né? Mais que os mais antigos mesmo que falavam da história do Gaúcho. E alguns que ainda estão. Algumas vezes joguei lá no campo do Gaúcho, até o amador, eles passavam muito nos nossos jogos lá pro campo do Gaúcho, entendeu? Então a gente sempre lembra dessa... Sempre legal essa rivalidade também. Valeu, bom amigo, obrigado então, foi um prazer conversar com você, falar de toda essa história do futebol, de tudo que vem acontecendo aí, então, e trazer todo esse conhecimento aí a nossos internautas. Eu te agradeço o espaço, a oportunidade de poder trocar com você, conversar, falar um pouquinho sobre a nossa passagem de futebol gaúcho, sobre carreira profissional. Eu sempre falo que eu Ijuí é minha base, eu tenho minha família, minha mãe está viva com 90 anos, eu sempre venho aqui, lembro do meu campinho que eu jogava, meus amigos no campinho na Cotriju hoje, que tem um prédio enorme lá dentro, ali atrás da cooperativa, no tempo que eu jogava com São Luís ali também, fazia alguns jogos quando treinava lá no Gaúcho, estava tempo de escolinha. Sim, da escolinha. Nós treinávamos no campo do Gaúcho, a escolinha que a gente tinha. E aí eu passo nos lugares, mato, é uma lembrança muito, muito importante num ciclo maravilhoso que eu tive. O primeiro ciclo de vida sempre é muito importante na nossa vida. Legal, isso aí. Tá certo. Obrigado, bom amigo. Hoje morando no Rio de Janeiro, né? Então, hoje não quero mais saber de futebol, né? Mas brinca ainda ou não? Não jogo mais. Não joga mais? Não jogo porque
Nem o futebol, né? Não, até jogo. Não tem mais as pernas, estão tudo artrosadas. Tornozelo artrosado. Então eu jogo, uso a mão. Sim, vôlei, né? Só o vôlei. Vôlei, joga, mas também aí já tá pegando quadril. Certo. Valeu. Vou começar a cuidar de saúde agora. É isso aí. Valeu, obrigado. Paulo Bonamigo, que falou conosco aqui hoje.